Cruzeiro é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Pelo play-off da Sul-Americana, o Atlético Mineiro vence na Colômbia. Você vai ver também os gols da noite da Série B e a preparação dos clubes para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais para você agora aqui no Esporte Total. E a gente começa falando do Corinthians, que foi cobrado publicamente de maneira irônica pelo presidente do Cuiabá. Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira depois de bater o Ceará fora de casa no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Timão não vencia há 4 rodadas, eram 3 empates e uma derrota para o Red Bull Bragantino. Voltou a somar 3 pontos na tabela. O próximo confronto corintiano acontece nesse sábado, também fora de casa. Agora estamos falando de um clássico contra o São Paulo, onde Dorival Júnior tem 2 reforços importantes. O Memphis Depay e o Romero cumpriram suspensão na partida contra o Ceará lá em Fortaleza, mas agora já ficam à disposição do técnico Dorival Júnior, que tem desfalques também, né? Yuri Alberto, Rian, Gustavo Henrique, esses já sendo desfalque há um tempo. Porém, algumas atualizações no departamento médico também. Notícia ruim para o torcedor corintiano. Lateral esquerdo, Hugo, passou por exames, foi constatada uma hérnia inguinal e vai ser operado, passará por uma cirurgia nesta sexta-feira. O Maicon, que sentiu posterior da coxa direita no confronto contra o Ceará, também passou por exames e foi constatada uma lesão. Então, esses 2 jogadores também de fora da partida contra o São Paulo. Falar um pouco agora dos confrontos em 2025 dessas 2 equipes. Na verdade, confronto, né? Apenas um lá no Campeonato Paulista, 3-1 para o Tricolor, 2 gols de Lucas Moura, 1 de Oscar. Quem marcou para o Timão foi José Martínez. Falando um pouco também do próximo confronto de sábado, falamos dos desfalques, tem mais um, não por lesão e sim por suspensão. O Mateuzinho recebeu o 3º amarelo contra o Ceará, também não joga contra o São Paulo. Na sexta-feira, Dorival continua os trabalhos e encerra também a preparação para o clássico no Morumbi deste sábado. Lembrando que o Corinthians é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos somados. Pois é, e o dia no Corinthians foi desagradável por causa de uma cobrança do presidente do Cuiabá referente ao não pagamento da contratação do jogador Ranielli. O presidente do Cuiabá colocou em uma rede social, faltam 3 horas e tantos minutos. Olha aí o Twitter para você aí na tela, faltam 3 horas e 54 minutos para o fim do dia 17 de julho e até agora nada, estamos aguardando. Já faz mais de 365 dias que estamos aguardando. E essa discussão do Cuiabá, do presidente do Cuiabá com o Ranielli, por causa da recebeu o dinheiro da venda do Ranielli, foi parar num tal de, vou até ler para vocês, o nome é bonito, cara, lá da CBF, ó. Câmara Nacional de Resolução de Disputas. É um órgão criado aí pela CBF para tentar mediar esse tipo de problema. E segundo o presidente do Cuiabá, esse órgão ele apenas favorece os devedores, não protege os credores, quem tem que receber o dinheiro. E o Corinthians já teve uma negociação nessa Câmara, teria que pagar o Cuiabá e até agora não fez isso. É um motivo de vergonha para um clube do tamanho do Corinthians ser cobrado publicamente dessa maneira e o pior, ironizado. E o Corinthians parece que não tem nada acontecendo, não está devendo para ninguém. E o Dorival Júnior falou no final de semana, no último jogo, na coletiva depois do último jogo, que o Corinthians prometeu contratar 4 reforços para ele e o Corinthians está correndo atrás de jogadores quando passa essa vergonha pública de não pagar aí as suas dívidas. Mas é o seguinte, isso não é privilégio do Corinthians. 90% dos clubes do futebol brasileiro da Série A e também da Série B devem para muita gente e ninguém paga ninguém. Ou a CBF toma uma posição e os clubes também e criam o tal do fair play financeiro, ou nós vamos continuar com essa vergonha que acontece no futebol. Hoje em dia, ser bom pagador no futebol deixou de ser uma obrigação, passou a ser uma virtude. E por isso os valores completamente equivocados no futebol brasileiro. Infelizmente, o Corinthians passando mais essa vergonha pública. O jogador renova, há esse questionamento, tá? Há esse questionamento nessas conversas, porque é o seguinte, gente,
Eu acho que o Pedrinho não vem, o Shakhtar não vai negociar, ele é titular, mas eu tenho que falar para vocês o que rolou. O Corinthians foi lá no Shakhtar, que o Corinthians conversou, né, com quem é a ponte para o Shakhtar, enfim, o papo que rolou foi esse entre eles. Né? Eles ficaram na dúvida se poderia executar a cláusula ou não. Porque quando se renova com o jogador, o Pedrinho renovou ano passado. O contrato agora termina só em fim de 29. Fim ou metade de 29. Tá? E aí o que acontece? Deixa eu até olhar aqui se é fim ou metade. Metade, junho de 29. Tá? Então, como o contrato agora renovou até junho de 29. Nessa renovação, a cláusula de guerra já era, entendeu? Eles estão questionando isso. Então vamos lá, o Pedrinho já falei para vocês, né? Um copão de Yakult. O Pedrinho já passei para vocês. Correto? Ok? Beleza? É isso que está acontecendo, tá bom? Então eu acho que é muito difícil, tá? O Pedrinho jogar no Corinthians. Mas eu, Samir Carvalho, jornalista, tenho que informar quando o Corinthians faz uma proposta por um jogador. O Corinthians chegou lá no Shakhtar e falou: queremos o Pedrinho por empréstimo. Vocês liberam, vamos discutir valores. Pronto. Mantuan, tá? O Mantuan, eu achava uma situação até mais fácil, tá? Eu achava uma situação até mais fácil. Aí, antes de entrar no ar, tá? Eu recebi uma informação seguinte: irmão, acho difícil ele vir, tá? É uma pessoa ligada ao Mantuan. Tô até perguntando aqui para ela se ela já sabe o motivo. Então, assim, me desanimou um pouco, porque eu estava imaginando o seguinte: eu trouxe a informação das propostas. No caso do Mantuan, o Corinthians, inclusive, conversa com o Zenit e discute valores, se paga metade do salário inteiro, quanto que é para emprestar, o jogador. O que a gente sabe é o seguinte: o Corinthians está discutindo valores tanto com o Zenit, de salário como de empréstimo. Mas o Zenit também não tem muita vontade de negociar o Mantuan, porque ele está bem lá. E tem outra questão também. A única questão positiva aí é o fato do Mantuan querer o Corinthians, querer voltar ao futebol brasileiro e querer o Corinthians, tá? Então, uma pessoa ligada ao Mantuan me mandou uma mensagem um pouco antes da live começar, tá? Era 19 alguma coisa aqui, tá? E, enfim, né, que eu não vou ler a mensagem, né? Começa assim: irmão, ele pediu para falar que, né, dificilmente vem. Então, eu preciso falar isso para vocês também. Só que eu não confirmei essa informação aqui, tá? É uma informação que ainda eu não confirmei com as 2 ou 3 fontes. Isso aqui é uma pessoa ligada ao Mantuan. A gente vai ter que aguardar. Eu não decretaria ainda o Mantuan, tá? Que não viria, mas acho bem difícil. E no caso do Pedrinho, esse eu já acho que realmente vai ser quase impossível, tá? O Corinthians contratar. Na verdade, né, gente? Na verdade, o Corinthians está atirando para todos os lados. Entendeu? O Corinthians está tentando. O que o Dorival disse ontem na coletiva, tá? O que o Dorival disse ontem na coletiva. O Fabinho tá se virando, tá trabalhando muito, tá tentando. Meu irmão, o Fabinho tá tentando de tudo, tá? E uma coisa que eu fico no veneno é que uma coisa que eu sempre critiquei o Duílio. Aliás, eu acho o Duílio péssimo. É que o Duílio, não vou usar o termo abriu as pernas, que é um termo chulo, né? É um termo que não é legal. Mas o Duílio, ele foi muito amiguinho do Zenit. Agora, vai lá tentar tirar um jogador do Zenit. Eu lembro que o Duílio facilitou a vida para o Zenit em negociações do Corinthians, para jogador ir para lá,
E quando pediu por empréstimo, quem é que estava no Zenit? Eu trouxe essa informação. Era o lateral esquerdo lá, que foi para São Paulo? Ou era o volante Wendel? Agora eu não estou lembrado quem era. Tinha um jogador no Zenit, no último ano acho que no último ano da gestão do Duílio, eu trouxe essa informação. O Duílio foi lá e pediu na camaradagem o jogador emprestado, com opção de compra, os caras não quiseram emprestar. Era o Wendel. Era o Wendel? Não era o Claudinho. O Claudinho não era porque eu lembraria de fato, era o Wendel volante. Entendeu? E eles, assim, inicialmente, achavam que ia dar certo na época. Entendeu? E tomaram não na cara. Tomaram não na cara, não vamos emprestar e acabou. Então, assim, é só a gente que facilita a vida aqui de muito clube. E quando a gente precisa, a gente se lasca. Porque a gente deu o Robert Renan para eles, a gente deu o Mantuan para eles, a gente deu o Pedro para eles. A pessoa, se tiver alguém do Zenit me assistindo, que é impossível, diria assim, pô, esse cara tá louco? Deu? Não, a gente pagou. Não, o termo deu entre aspas, né? Porque a maneira que foi feito o negócio foi ridículo. Vai tentar tirar o Pedro lá hoje, o Pedro Ponta do Zenit. Você não compra, você não contrata. Vai tentar tirar o Wendel, o Claudinho lá, você não tira ele de lá. Entendeu? Não tira ele de lá. O Mantuan, que era nosso, né? O Duqueiroz eles liberam, né? Esse aí ninguém quer, né? Então, o Ivan também foi para lá, o Duqueiroz, enfim, vários, tá? Então eu acho assim que, por exemplo, hoje, o Yuri, o Corinthians não vai ganhar na revenda do Yuri. O Corinthians ganhou com o Yuri na questão técnica, que tem que ser avaliada numa contratação. Na questão técnica, tá, gente? Deixa o like aí para compensar, por favor. Hoje, mais do que nunca, eu peço like, tá? Tentar te bater uns 1.500 likes aí, se vocês puderem me ajudar na questão do like. Demorou muito para a audiência subir por conta desse jogo aí do Cruzeiro com o Fluminense, o jogo de Campeonato Brasileiro. Eu não acredito que tem gente que deixa de ver o Café da Fiel para ver Fluminense e Cruzeiro, meu. Corintiano não dá, velho. Hein? Então, gente, eu acho muito difícil hoje, tá? Muito difícil o Corinthians hoje contratar tanto o Mantuan como o Pedrinho. Mas, repito, eu como jornalista tenho, né, que informar vocês na temperatura certa. Então, vocês viram em primeira mão aqui, tá? O pessoal tá com saudade do Cássio, né? É verdade, para ver o Cássio, o Ricardo Vieira, né? É verdade. Bem, então assim, gente, eu tenho que trazer a informação para vocês. O Corinthians fez proposta pelos dois, tanto pelo Mantuan como pelo Pedrinho, tá? São negociações bem difíceis e a minha opinião é que nenhuma vai dar certo, tá? Como já não deu o Elinho, como já não deu o Biel, né? Enfim. Tá? Deixa eu ver aqui, alguém tá me chamando. Não sei se ele chama. Porque aí. Tem alguém que colocou no Twitter da cláusula de guerra, tá? Falando que o jogador pode sair quando quiser. Mas eu já tô atualizando isso, tá? O Pedrinho não vai fazer isso com o Shakhtar, entendeu? Tem uma pessoa aqui que mandou para mim, Samir. Alguém escreveu no Twitter que o Pedrinho pode ativar a cláusula de guerra e sair na faixa. Então eu já estou atualizando, já estou indo na frente já, tá? Pra você ver que eu não iludo ninguém. O staff do Pedrinho não vai usar essa cláusula. Não vai fazer isso com o Shakhtar, tá? Então é muito difícil. Pro Pedrinho, né, jogar no Corinthians, teria que realmente o Shakhtar liberar por um empréstimo, e o mesmo caso o Mantuan do Zenit, tá certo? Deixa eu ler aqui a mensagem. O Caio Mantovani: Corinthians está uma piada, deve o Shakhtar quer contratar o jogador de lá, é lamentável. Acho que o Shakhtar do Corinthians não deve, né? Ah, é do Maicon, né? Óbvio que vão ignorar, diz o Caio. Verdade, Caio, tinha me esquecido disso, né?
Se o Fabinho sabe que não tem dinheiro, por que essa insistência em compra ou empréstimo de jogador? Tanto jogador livre, só tem preguiça de procurar. O Fabinho tá patinando feio nesse mercado da bola, hein? Tá patinando feio mesmo. Tá insistindo em algumas contratações que eu acho assim que são inviáveis e que dificilmente vão dar certo, tá? Mas a gente tem que informar vocês, né? Se o Corinthians está tentando, nós vamos informar. Como tem jogador oferecido, enfim, um monte de situação. Vai acabar não contratando ninguém desse jeito, tá? O Mantuan, eu até achava que poderia rolar. Vocês estão acompanhando ele lá no Zenit? Ele é reserva, ele é titular mesmo? Tá? Desculpa, Samir, só cheguei agora. Começa tudo de novo aí, ó. Corintiano Raiz, canalha. Um abraço pro Siqueirão. Tamo junto aí, ó. O Samir, o De Paula deu uma ideia que achou interessante escalar o Romero na lateral direita contra os Tricas. Cara, eles vão de o Fabinho Soldado vai de Félix Torres, né? Não tem como. Vai de Félix Torres. Gente, eu vou para a igreja então, aproveitar que tem um jogo aí do Cássio para assistir. Vocês poderiam, por favor, velho, me deixar o like hoje aí, mais do que nunca, tá? Mais do que nunca eu trabalhei por vocês, né? Pra gente trazer a informação. 2 nomes aí, não tinha nome nenhum, né, do Corinthians sendo especulado. Eu trouxe 2 nomes, né, o Pedrinho e o Mantuan, que já foram confirmados por toda a imprensa, que realmente existe aí a tentativa do Corinthians nos dois. Eu já estou dizendo, dando minha opinião, que eu acho que não vai vingar. Mas tem que trazer que o Corinthians tentou, porque foi até proposta, tá? Então, vale o like, tá? Deixa eu ver aqui. O porquê não falou. Aquela fonte me chamou de novo. Eu perguntei por que falou que não vem. Resposta. O porquê ele não falou a fundo. Mas ele foi bem incisivo, irmão. Me deu até uma certeza que não vem. É uma pessoa que está intermediando eu aí com o Mantuan, tá? Enfim. Então, gente, não se animem muito nem com o Mantuan, que eu acho que com o Mantuan, né? Quando eu dei a informação das 2 propostas hoje, eu achei que o Mantuan, o Corinthians poderia até se animar. Mas nem com o Mantuan. O Pedrinho eu sempre achei difícil mesmo. Falei, caramba, quando você tentou o Pedrinho, vai tomar não, vai ficar feio. Mas do Mantuan até achei. Enfim. O Ricardo Vieira, Samir, busca essa informação em venda do Garro para o River. Galhardo pediu com força, pois vendeu a estrela para o Real Madrid. Tá, não tenho, mas vou tentar. Beleza? Gente. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, muito obrigado pela audiência de vocês. O Corinthians que enfrenta o São Paulo nesse final de semana, no Morumbi. O São Paulo não vai ter o Lucas Moura por conta da partida, o Corinthians não vai ter o Yuri Alberto, mas ganha aí o retorno do Memphis Depay, que não jogou a última partida no Ceará por conta do último cartão amarelo. Corinthians vai para cima aí do São Paulo, tentando pelo menos um empate, acho que seria um bom resultado para o Corinthians, né? O São Paulo que vem aí com a obrigação de ganhar o jogo por conta que está próximo da zona do rebaixamento. Corinthians que procura reforços para Dorival Júnior, que já explanou aí na última coletiva, que pretende que durante a negociação com o Fabio Soldado aí prometeu 4 reforços ao técnico Dorival Júnior. Deixa a sua opinião, deixa o seu palpite e o placar para esse jogo, Corinthians e São Paulo. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!